Olá pessoal, estamos aqui para apresentar o episódio 2 do projeto de Ciências Humanas da Escola Estadual Zinha Mira, do telégrafo ao rádio. Vamos falar hoje sobre a evolução dos meios de comunicação. Meu nome é Alisson Moura. Amanda Cristiane. Estamos aqui com uma pessoa bem conhecida aqui em Bocaiúva. Professor, cantor, poeta Cecílio Belchior Andrade, mais conhecido como Cecílio Bocaiúva. Bom, estamos aqui com Cecílio. Cecílio, por favor, apresente-se um pouco, fala um pouco sobre a sua profissão, sobre sua história aí. Primeiramente, é uma manifestação de gratidão pelo convite de participar desse trabalho tão importante e tão oportuno, né, que é falar sobre a comunicação. Eu sou formado em letras, português e inglês, trabalho hoje na área de comunicação como redator da assessoria de comunicação da Prefeitura de Bocaiúva. Então, muito me entristece hoje falar de comunicação, por quê? Porque existe um descompasso. Um descompasso é o quê? O ser humano, ele evolui anos-luz na comunicação, mas por outro lado, ele não consegue se comunicar. As pessoas, ao invés de se interagir, elas estão se afastando. Então, antigamente, as pessoas tinham dificuldade de se comunicarem. Hoje, evoluiu os meios de comunicação e as pessoas estão se afastando, os corações se afastam, né? A criação das redes sociais era para ampliar a comunicação, facilitar a comunicação à distância, mas está fazendo o contrário, acaba afastando mais as pessoas. E não promove a interação, né? Muito pelo contrário, expõe o ser humano do jeito que ele é, né? Antigamente, as pessoas tinham medo de falar o que pensa, essa questão política toda. Hoje em dia, infelizmente, todo mundo quer ser dono da verdade. Então, assim, vai para as plataformas virtuais e todo mundo quer ser senhor de si, né? Então, assim, aí não tem como promover interação, que é a função da comunicação, não é isso? Bom, mas as redes sociais não vai ser muito abordado aqui nesse podcast, né? Vamos abordar mais um pouco a história da comunicação, de como começou a comunicação, assim, digital, né? Mais digital, sem ser cartas, essas coisas que aconteciam mais antigamente. Bom, e o pioneiro da comunicação à distância foi o telégrafo, né? Você fala um pouco aí sobre o telégrafo, você entende muito de comunicação. Para falar sobre o telégrafo, a gente tem que falar, na minha área, sobre a questão da formação, processo de formação de palavras. Tele significa a distância, aquilo que é longe. Grafo significa de grafia, da formação da palavra, do desenho, da escrita. Então, telégrafo é o quê? É a comunicação à distância. Vocês imaginam só, no século XIX, até o início do século XIX, a comunicação à distância era feita por cartas. Era tão difícil e tão lento esse processo de comunicação. Então, o norte-americano Samuel Morse, ele inventou o telégrafo. O que é? É uma máquina que, por pulsação eletromagnética, ele convertia os sinais analógicos em letras. Se eu tenho a letra A, eu ia no telégrafo, colocava um ponto e uma linha. O sistema convertia o sinal, o ponto e a linha, na letra A, que chegava por receptor, a codificação e a conversão dos sinais analógicos em codificação de letras. Então, a primeira comunicação à distância, a humanidade agradece ao Samuel Morse, que era um pintor que tinha tanta curiosidade e criou o código Morse, né, que durou mais de 50 anos esse processo aí. Para vocês terem uma ideia, o mundo inteiro se rendeu ao processo de comunicação do telégrafo. Processo de fiação elétrica, o mundo inteiro passou por esse processo. Teve que modernizar, porque era um sinal da primeira evolução da comunicação, foi o telégrafo. Até
há 40 anos atrás, aqui em Bocaiúva, a estação ferroviária utilizava do telégrafo para se comunicar em Hoje em todas dia as tem pontos. museus, né, com telégrafo, mostra como ele funcionava, essas coisas. Justamente, inclusive aqui nós temos um museu nosso, né? O museu ferroviário, que quem quiser conhecer o telégrafo de perto, é só visitar o museu nosso que está lá, Eu já visitei. né? É desativado, mas a gente consegue uma explicação legal do como funcionava, como o sujeito ele era pintor e inventou um aparelho que revolucionou a comunicação humana. Bom, e graças ao telégrafo, né, a comunicação foi evoluindo até que surgiu o rádio. Mas como foi a chegada do rádio aqui em Bocaiúva? Primeiramente, é importante falar sobre o processo de descoberta, porque nenhum ser humano ele descobre nada sozinho. É um processo de evolução. Se eu pegar uma maçã agora e colocar na sua frente agora e te perguntar o que você está enxergando, você vai falar comigo que você está enxergando uma maçã. Mas na verdade você está enxergando só a metade da maçã, porque a outra metade que está enxergando sou eu. Então você precisa um do outro para enxergar o mundo inteiro, para enxergar o inteiro. Então nós tivemos um italiano, o Marconi, o italiano, que ele desativou o telégrafo com fio. No ano de 1895, ele criou o telégrafo sem fio. Aí ele jogou por terra toda a descoberta de quem? Do Samuel Morse. Então o Marconi, que é o italiano, ele começou os experimentos de transmissão por som, através de ondas eletromagnéticas, que foi a descoberta do rádio. Só que ele não conseguia a fala. Então, o que acontece? Nós temos um italiano, que é o Marconi, nós temos um escocês e nós temos um brasileiro, que é de Porto Alegre, Roberto Landel. Roberto Landel é um padre da época. Roberto Landel, ele descobriu e inventou o primeiro rádio que você, através da onda sonora, você conseguia colocar numa frequência a mais de 40 quilômetros uma pessoa que estivesse na mesma frequência que você tivesse. Então, a atribuição comprovada e mais sustentada da invenção do rádio é de um brasileiro. Então, no ano de 1895, depois que o Marconi jogou por terra a criação do telégrafo com fiação e colocou sem fio, ele veio, o Roberto Landel, o brasileiro, inventou o rádio. Aí, no início do século XX, pra você ter ideia, o rádio já foi usado na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1917. Você imagina, quando você assiste um filme de guerra antigo, você sabe que tem um mensageiro, que ele vai a cavalo e ele vê onde que as tropas inimigas estão, ele vai na frente só sondando onde que o inimigo está, ele volta um dia depois, 2 dias depois, e ele passava essa mensagem para o exército dele. Você imagina, no início do século XX, com a invenção do rádio. Aí os tenentes, coronéis, né, os chefes de tropa, eles já tinham essa comunicação através do rádio, que evoluiu, né? E por incrível que pareça, o rádio, ele evoluiu, mas veio outros aparelhos depois, como a televisão, a internet, e 83% dos brasileiros ouve rádio hoje. O telégrafo foi substituído, né, por transmissão sem fio. O rádio não teve nenhum, porque o rádio deixa você pode estar trabalhando, você está ouvindo rádio, você pode estar viajando, você está ouvindo rádio. Então assim,
a facilidade que você tem para ouvir uma notícia é muito confortável sem você desviar seu foco naquilo que você está fazendo. Então o rádio ele revolucionou também aí, a humanidade através desse meio de comunicação. E mesmo depois de tantas coisas que surgiram, né, tipo CDs, fitas, o rádio nunca foi deixar de ser usado. Que até nos celulares mais atuais ainda tem o rádio. Com certeza. Disponível pra você. A evolução, tem um ditado que fala: a coisa mais certa no universo é a mudança. Tudo muda, tudo passa, tudo muda. Mas a facilidade e o que o rádio oferta para o homem de hoje, desde a invenção, só evoluiu. Ele não deixou de ser usado, né? Ele pode ter mudado, compactado o formato, o aparelho, né? Às vezes você tem um fone, você tem um jeito mais fácil de carregar, porque antigamente os rádios eram maiores, aquele negócio todo. Hoje é mais portáteis e tudo, é mais fácil de carregar, mas hoje em dia somente um clique na tela do celular você consegue ouvir o rádio, né? Na internet, né? Na internet. O próprio celular, né, já vem o aplicativo. Já vem com o rádio, né? Então o rádio ele está até dentro da internet, né? Ele não deixou de ter a função dele, né? E hoje as pessoas que não conseguem sair, que não têm... As pessoas mais idosas que não conseguem sair de casa, as pessoas também conseguem ouvir as missas através das rádios, as notícias. Não deixam de ser informadas sobre tudo que está acontecendo, não é isso? Porque a rádio tem essa função. Onde você estiver, você pode estar ouvindo, né? Através e te deixa bem informado, não é isso? De tudo que está acontecendo. Bom, Amanda, eu vou deixar você tomar as rédeas agora, né? Tirar suas dúvidas sobre o rádio com o Cecílio. A Rádio Clube foi a primeira estação de rádio a chegar aqui em Bocaiúva. Como as pessoas lidaram? Como foi esse acontecimento quando surgiu essa rádio? Como as pessoas reagiram à inauguração dessa rádio? Uma coisa que eles não precisa sair de casa para poder ouvir as notícias ou ouvir as suas necessidades que eles querem. A Rádio Clube de Bocaiúva, ela foi inaugurada no dia 15 de março de 1991. Então, comparando com a descoberta do rádio e comparando com a evolução, a rádio demorou a chegar em Bocaiúva. Demorou a chegar. Já que surgiu lá no século XX. O início do século XX. Então, tipo assim, então a gente agradece muito ao visionário aí, né? O ex-prefeito de Bocaiúva, o Alberto Caldeira, que ele teve essa visão da necessidade de implantar uma rádio em Bocaiúva. E, por incrível que pareça, depois que implantou a rádio, as pessoas, elas mandavam recado umas para as outras, principalmente nas comunidades rurais. Mandava um recado longe, a pessoa ficava sabendo, estava ouvindo, você ouve a Rádio Clube que vai mandar um recado. Então as pessoas se interagiam e se comunicavam através da rádio. Tinha muito disso, tinha declarações de amor, essas coisas, mensagens de aniversário das pessoas. Isso, programação de recado, de viagem, nota de falecimento, né? Até hoje, a questão da informação, né? Da qualidade da informação. Aí o rádio tem essa dinâmica toda de produzir a informação e de promover a interação. E também, antes das redes sociais, das pessoas ficarem famosas, assim, hoje em dia é pelas redes sociais, mas antigamente era pela rádio, tipo os cantores também, né? Justamente. Principalmente os artistas, todos os artistas musicais, o primeiro canal, se a gente for comparar, analisar direitinho, você imagina, pensa comigo, o rádio, ele foi inventado e foi patenteado em 1899.
De 1899 para cá, que o rádio existe e que os artistas que tinham talento para cantar, para tocar, que puderam apresentar seu trabalho, né, artístico. Você imagina, de 1899 para trás, quantas vozes se perderam no tempo, quantas pessoas nasceram e morreram e não foram reconhecidas, não tiveram como gravar isso aí, né? A gravação da voz, a divulgação do trabalho artístico, né? Igual é uma música muito conhecida, Som de Cristal, que é de Joaquim Manuel, mas foi conhecida na voz de Milionário Zé Rico. E Milionário Zé Rico nunca sequer gravou essa música. Mas... Foi Boate Azul, não? Boate Azul. É Boate Azul, né? Então igual muitos morreram sem gravar e outros vieram depois e regravaram, né? Teve essa vantagem, né, de registrar e eternizar, né? Você ou alguém da sua casa ouve rádio? Eu acho que toda residência tem alguém que é apaixonado por rádio. A pesquisa brasileira aponta que 83% das pessoas ouvem rádio, dos brasileiros. Então, é a facilidade que permite você ter acesso à rádio. Então, você está trabalhando, você está ouvindo a rádio, você está viajando, você pode estar ouvindo a rádio. Então, assim, com certeza a gente tem dentro da família. Eu mesmo sou apaixonado por rádio, gosto muito, principalmente quando tem qualidade, quando tem veracidade, quando a informação é precisa, segura, né? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. E você já teve alguma oportunidade de cantar nas rádios daqui de Bocaiúva, mostrar o seu talento para todos? Eu tenho um trabalho musical e poético aqui em Bocaiúva. Inclusive, meu nome é Cecílio Belchior de Andrade. Há 25 anos atrás, um locutor que não está mais entre nós, que é o André Silva, ele me batizou porque tem uma música que eu falo sobre Bocaiúva, chama Tributo a Bocaiúva, que fala assim: se amanhã eu for viajar, vou levar Bocaiúva para passear. Se amanhã eu for viajar, vou levar Bocaiúva para passear. Aí eu conto todos os valores, as riquezas culturais nossas. Vou levar nosso arroz com piqui, a folia de reis e o panão do sertão. Vou levar meu povo hospitaleiro, o norte mineiro do meu coração. Vou fazer como fez o Betinho, o nosso enfio José Maria Alquimim, que é orgulho do mundo inteiro, até do padroeiro, Senhor do Bonfim. Então o locutor, essa música chama Tributo a Bocaiúva, acabou me batizando. Você tem que levar o nome de Bocaiúva. Então Cecílio Belchior de Andrade deixou artisticamente, aí eu levo o nome da cidade por isso. Aí ficou Cecílio Bocaiúva. Você confia nas informações passadas pelas grandes emissoras de rádio? Assim como ninguém deve confiar de tudo que ouve e tudo que vê, a gente precisa ter uma certa cautela para ouvir da rádio certa, do locutor certo, do profissional certo, porque o que tem mais hoje no mundo você abre, por exemplo, um Facebook, a internet, apesar que o assunto não é internet, mas assim, tem muita fake news, tem muita notícia que não é verdade. Então você tem que tomar muito cuidado e observar se a formação sua, será que isso é verdade? Será que eu não corro risco de ser repetidor de ideia, de ser papagaio desse mundo? Disseminando alguma notícia Às vezes está disseminando, está denegrindo alguma pessoa, então tem que ter muito cuidado com isso. E o que você acha das rádios de Bocaiúva? Você acha que é um bom vínculo de comunicação com as pessoas? Ou você acha que não é muito bom assim e você acha que não é bom para o ouvido das pessoas? A Rádio Clube de Bocaiúva é a rádio mais conhecida, que as pessoas mais se aderiram, né, à audição, que são telespectadores que ouvem mais a Rádio Clube. Uma porque
era a AM. Era a AM, né? Amplitude modulada. O que é isso? Amplitude modulada é uma amplitude que ela alcança mais longe possível. Você tem a AM, amplitude modulada. Aí você tem FM, que é frequência modulada. Resumidamente, se você for analisar assim bem superficialmente, a qualidade da FM é melhor, do som, a qualidade. Mas a AM, é a amplitude modulada, ela atinge regiões mais distantes. A Rádio Clube deixou de usar a AM, né? E foi para FM. A partir de 2014, teve um projeto de lei que permitiu que as rádios AM pudessem mudar a frequência. Então, aí eles pensaram muito nisso, essa questão de qualidade, e aderiram à questão da frequência modulada, que é a FM, né? Então, a Rádio Clube hoje, que é a mais ouvida de Bocaiúva, nós temos 3 rádios hoje. Eram 2 FM e 1 AM. Aí, mesmo mudando para FM, a Rádio Clube continua sendo, né, sai na frente em questão de audiência, né? Minha mãe mesmo não deixa de ouvir o Jornal da Clube. A maioria dos bocaiúvenses, lógico que ouve as outras, né? Tem a 101, a 104, né? 101,5, a 104, ouvem também, mas tem uma certa conexão também da Rádio Clube de maneira nacional com outras redes, que tudo que acontece no país a gente fica sabendo através da Rádio Clube. Então tem a conexão com a Itatiaia, tem a Hora do Brasil, tem, né, que a FM também tem, mas você acostuma tanto com a Rádio Clube que você acaba ouvindo a Rádio Clube, é engraçado. Tem também, podemos citar o nome de algumas pessoas, Isa Dias e Carla Valentina, que Carla Valentina, além de ser cantora, ela trabalha na rádio. Com certeza, ela faz um trabalho de locução, né, na Rádio 104, e Isa também trabalha como locutora, né, um trabalho de locução, radialista, né? Hoje Isa é radialista e Carla também é. E Carla Valentina, ela tem essa mesclagem aí, que ela é cantora e é radialista também. Né? Umas ótimas profissionais também na área de radiologia e na área também de cantar, porque nessa área você e a Carla Valentina fazem muito bem. Na área de comunicação, né? Na área de comunicação. Isso. E qual é a sua rádio favorita e por quê? Qual música que você gosta de ouvir na rádio quando você ouve essa música? A sua emoção, o seu jeito de reagir ao escutar aquela música. Como você pode explicar pra gente isso aí? Na verdade, eu sou um pouco assim perfeccionista com relação à letra da música, sabe? A letra da música, eu herdo dos meus pais a questão da música bem raiz, bem moda de viola, que eu gosto de viola, sabe? Essas coisas. Então, eu preservo muito isso aí. E a música tem esse poder de mexer com a gente. Aí, se eu for escolher hoje uma música que mexe com a gente, quem puder, ouça depois. É uma das coisas mais bonitas, que, na verdade, é uma lição de vida, é uma mensagem de vida que chama Está Escrito, do grupo Revelação. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Então, eu preservo muito essa questão da letra da música, da mensagem da música, e aproveitando a oportunidade, nós sempre temos essa preocupação. Vocês estão no 2º ano, não é isso? Sim. Vocês vão formar o ano que vem, e a gente tem que ter uma certa preocupação com o que está acontecendo com a música, com o que estão fazendo da música. Né? Porque a música é o quê? É um canal instrumental, vocal e não físico. Tem gente que está cantando, mostrando o corpo, né? E atraindo muita gente está se aderindo, só que às vezes a letra da música não pode estar ajudando na formação suas.
Aí a preocupação nossa é essa. Gostaríamos de agradecer pela presença do Cecílio Bocaiúva e gostaríamos de pedir para ele dar uma palhinha de uma música, porque eu posso dizer como aluna, né, e ex-aluna dele da Gastão Vale, que pelo ensinamento que ele nos deu, pelas coisas que ele passou para nós em sala de aula e pela poesia da famosa Meu Sétimo Ano Amarelo, que eu nunca vou esquecer, podemos pedir para o senhor cantar um pouco, dar uma palhinha da música. Perdão, gente, a gente fica emocionada. Dá uma palhinha de alguma música que representa os seus alunos, representa a sua trajetória de professor e a alegria, a emoção e o conhecimento que você dá para seus alunos. Tem só um refrão da música que eu fiz junto com vocês no Sétimo Ano Amarelo, que é: as flores que trago em mim, todas têm o tom do bem, pinte um mundo melhor, pinte você também. Então, o que você puder fazer para contribuir para a formação sadia e positiva do outro, sempre é válida. E, para encerrar minha fala, eu só queria deixar só uma mensagem. Tem um escritor que chama José Saramago, em português. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ele fala que o homem, nós estamos falando de comunicação, o homem, ele vai na lua, mas ele não consegue chegar ao coração do outro. E isso nunca foi tão oportuno igual está sendo agora. Nós falamos dos meios de comunicação que tem a facilidade de o quê? De promover interação entre os povos, entre as pessoas, e nunca se viu tanto conforto tecnológico e nunca se viu tanta falta de interação e tanto problema com preconceito, com a não aceitação do outro. Então, assim, aproveitando essa oportunidade, a gente só pensar um pouco nisso. A gente tem que respeitar as diferenças e ver que todos nós somos filhos de Deus e estamos aqui para uma missão. É só isso que eu queria falar. Chegamos ao fim do nosso episódio 2. Bom, tchau para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada, Cecílio. E obrigada, Escolazinha Meira, por essa oportunidade que está dando às pessoas a se comunicarem, a falar mais sobre as rádios, a falar mais sobre os meios de comunicação. Obrigada. Obrigado a todos.